ora, João, ele está de fato no céu, literalmente, porque ele foi arrebatado em espírito, né, em sentidos, e foi levado por Deus para lá. E ora, ele volta nesse arrebatamento, mas ele tem visões aqui da terra e ele olha no céu. É como nós vamos falar das taças. Então as taças, na verdade, é a mesma coisa, ou seja, a ação do juiz de Deus é que um é parcial e as taças, a trombeta é parcial e as taças elas são de uma maneira abrangente. Mas a visão, na verdade, é o mesmo instrumento. É que visto de baixo para cima, a trombeta, vocês imaginam a trombeta como aquela vuvuzela, aquela corneta, sabe a cornetinha? Né? Que ela é fina assim, ó. Aí vem, né, e vem alargando e tem a boca assim. Ela é vista de fato de cima para baixo, você vê a corneta toda, né? Se você vê de baixo para cima, você vê como uma taça, que é aquela boca, que é o finalzinho dela. Mas é o mesmo instrumento, olha que coisa curiosa, porque é o ângulo que ele está vendo, né? Então é bem interessante isso aí. Na imagem, no desenho, eu consigo estar passando para vocês melhor, mas eu acho que deu aí para compreender mais ou menos, né? Então é que ele vê no céu e do céu. Mas vamos lá. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo. Lembra que eu falei que mar de vidro representa povos, pessoas, né, multidão? Então misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Olha só. E cantavam um cântico de Moisés. Qual foi o cântico de Moisés? É só a gente lembrar lá de Êxodo, quando Moisés sai do Egito, né? Ele atravessa o Mar Vermelho. Depois que ele atravessa o Mar Vermelho, que Deus destrói lá Faraó e o exército, ele canta, lembra do famoso pandeirão de Miriam? Eles cantam lá, só o Senhor é Deus, aquela coisa toda. Então esse cântico de vitória, que eles de fato, né, conseguiram vencer aí os inimigos. Então é o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos serão manifestos. Então aqui há uma visão, ele tem uma visão dessas pessoas salvas, essas pessoas que foram vitoriosas, né? Ele vê no céu essa multidão. E aqui, amados, o verso 5, porque na verdade o que acontece? Nós lemos até o capítulo 11 e 19, lembra que eu falei para vocês? Aqui é interrompido, né? Uma visão, aí aparece o capítulo 12 e 13, que vai falar do dragão, vai falar das duas bestas, né? É como se fosse um parênteses, tá? Aí ele volta a falar agora do juízo de Deus, porque nós paramos lá na 7ª trombeta, que é o capítulo 11, verso 19, né? A 7ª trombeta introduz o julgamento de Deus. Só que ele abre um parênteses, né? Tem um intervalo e ele vai falar então, porque o livro de Apocalipse é isso, né? Que eu falei para vocês. Não é um negócio linear assim, não é uma linhazinha cronológica que vai se cumprindo, né? Fala de uma coisa, acaba, fala de outra, acaba, fala de outra, acaba. Né? Então aqui volta, no verso 5 volta então aquilo que foi interrompido no capítulo 11, verso 19. Tá? E depois disso olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu. Para ter uma ideia melhor, quer ver? Vamos voltar ao 11 e 19? Só para fazer essa ligação aqui, talvez faça mais sentido a gente lendo, né? 11 e 19, ó. O áudio sumiu aí, varão? Veja aí, meu irmão. Liga a trombeta aí do trem. Eu tô te ouvindo bem aí. Eu estou te ouvindo limpo e cristalino, varão. Tá chegando aqui às 5 a mensagem. Ah, ótimo. É porque às vezes é conexão, Paulo. Conexãozinha aí, ela dá essas falhas aí, varão. Mas eu tô te ouvindo muito bem. Eu aumento o volume aí, vamos ver o que é. Ao vivo é assim, né, irmão? Ao vivo sempre dá um pepinozinho, né? Mas é a conexão, viu, meu amado? Vamos lá? Posso seguir então? Capítulo 11 de Apocalipse, verso de número 19. Ó. A gente está falando aqui da 7ª trombeta. E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. E a gente dá o salto lá para o 15:5.
E depois disso, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Tá vendo como é uma sequência? Né? Percebe? E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingido com cintos de ouro pelo peito. Aqui é uma vestimenta de um juiz, tá certo? Que julgava no tribunal, né? Se cingia dessa forma. Então, esses anjos, eles são anjos juízes, anjos executores de sentença. É bem interessante essa representação aqui através aí desses símbolos, né? Então, o linho puro, ele simboliza a justiça dos santos. É outra figura de linguagem que o Apocalipse usa, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso aí. Esse linho fino, ele representa esses santos justificados. Deixa eu ver aqui que Paulo não saiu e voltou de novo. E está voltando pelo menos, né? As conexões. Bora lá. Isso. Paulo Pedro. O cabo é tão crente que tem nome de 2 apóstolos. Meu Deus do céu. Olha aí, varão. Agora tranquilo, né, Paulo? Rapaz, quando o cara é tão crente assim, que tem 2 nomes de um apóstolo só, não dá conta, né? Paulo Pedro mesmo, né? Podia pôr Paulo, Pedro, João, Tiago, tudo junto aí, né? Esquece esse negócio de sobrenome, só nome, gente importante. Mas vamos lá, varão. Verso de número 7. 7 do número 7 do capítulo 15. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Essa é a visão que João tem do céu, tá certo? Um templo no céu, na atmosfera lá, no trono de Deus, lá na eternidade mesmo. Vamos entrar no capítulo 16 aqui. Pode ser aí uns 5, 8 minutinhos para a gente ver se consegue introduzir mais alguma coisinha aqui? Bora lá? Porque a gente dá sequência ao assunto, né? Então, ou seja, agora vai vir aí o juízo de Deus. O capítulo 14 e o capítulo 15 introduzem aquilo que vai acontecer, que é a consumação do juízo de Deus na humanidade, amados. Agora aqui o negócio vai ser pleno, vai ser completo, tá certo? A gente está caminhando para o final da história humana, para as nações sendo julgadas por Deus. E aqui já não tem mais intervenção, não tem mais necessidade de cumprimento de profecia nenhuma. É Deus vindo com toda a sua ira no sentido justo para punir os moradores da terra por rejeitarem o seu filho há séculos e séculos. Deus enviando profetas, Deus enviando evangelistas, Deus enviando pessoas para pregar o evangelho, Deus enviando de muitas maneiras a mensagem de salvação e eles rejeitando século após século. E agora há o cálice da ira de Deus que foi até o topo, transbordou. E Deus veio agora não como mais o cordeiro, agora sim como o leão rugindo, né, como o rei dos reis. Ele não vem agora como advogado para defender e para justificar as pessoas, mas ele vem como o próprio juiz para executar a sentença. Ele já não vem mais com a característica do Deus misericordioso para a salvação, e sim do Deus justo, né, que vem cobrar a sua santidade que foi ofendida por esses homens que rejeitaram a sua salvação durante todo esse tempo. Eita, glória a Jesus! Os pentecostais falam aí, ó, tá vendo? Vamos lá. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então tudo isso é simbólico, né? Claro. E a gente vai ver o que vai acontecendo simultaneamente e paulatinamente, pouco a pouco, e também sequencialmente. Essas coisas vão acontecendo, amado. A gente sabe que todo esse período são 3 anos e meio, tá? Aliás, desde o começo lá, né? São 3 anos e meio. Aqui já está no finalzinho. A gente não sabe precisar. Uma semana aconteceu uma coisa, outra semana outra. Um mês, não é bem por aí não. Não tem como precisar essas questões. Mas a gente sabe que isso é sequencial. Vem acontecendo a ponto de as pessoas elas vão recebendo, né, essa punição sequencial, tá bom? Mesmo porque aqui não tem mais arrependimento, porque essas pessoas endureceram o seu coração de tal forma
que só resta a Deus trazer o juízo. É mais ou menos como o faraó, que Deus trouxe os sinais, Deus trouxe aquelas punições para alertar Faraó e ele endurece o seu coração, ele rejeita a Deus, apesar de todos os sinais, apesar do Moisés falar, apesar de todas aquelas evidências. Quando o Faraó rejeita a Deus, aí Deus fala, tudo bem, já que você não quer se arrepender, então eu retiro de mim a tua graça e eu endureço o teu coração por retirar minha graça. Então agora só resta o juízo para você. Tá? Só fazendo esse paralelo lá de Faraó para aqui, para a história, para o final da história humana. Verso 2. E foi o primeiro derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma grande má e maligna, fez uma chaga, né? Uma ferida, uma doença, má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então olha só, doenças, né? E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Lembra que as trombetas falavam uma terça parte dos homens, uma terça parte no mar? Aqui não. Aqui já é de uma forma abrangente, completa, plena, tá? Quarto versículo. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi um anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que eras e santo és, porque julgaste estas coisas. Então o anjo dizendo, tu és justo, Senhor, por fazer essas coisas. Os anjos vê tudo, né? Nesse sentido que os homens merecem mesmo. Eles são executores e eles estão executando e tendo a consciência que esses homens merecem mesmo isso. Eles conhecem a justiça de Deus, a santidade de Deus, e eles afirmam isso. Tu és justo, Senhor. Visto, verso 6, visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Olha que coisa interessante. Vamos dar uma pausazinha, ler um Mateus capítulo 23, um texto de Mateus, capítulo 23 e 34. Mateus 23 e 34. Mateus 23 e 34. Amados, o povo lá atrás, eles falaram bobagem para Deus e Deus disse, tá bom, já que vocês escolheram isso, então eu vou dar aquilo que vocês escolheram. Deus, ele sempre deu duas oportunidades, né? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele se opõe sobre vocês dois caminhos, vocês que escolham. Então, foi o caminho que esses homens escolheram, né? Mateus capítulo 23, verso 34, diz assim, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, olha, onde se ensinava inclusive a lei, e os perseguireis de cidade em cidade. Então, o Mateus ainda 27, vamos no capítulo 27 de Mateus, verso 25. Mateus 27 e verso de número 25. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Sabe quando esses religiosos, esses líderes religiosos, esse povo aqui falou isso? Quando Pilatos propôs para eles, vocês querem soltar Barrabás ou Jesus? Não, solta Barrabás. Aí ele lava as mãos, ele diz assim, então eu estou livre desse negócio, né? Vocês que escolheram. Ele disse assim, não, então o sangue dele caia sobre nós. Tá bom, já que eles pediram isso e escolheram isso, aí a gente vê no final da história humana aqui, que eles são merecedores. Verso 7 do capítulo 16 de Apocalipse. Vocês estão lá? Voltaram? Conseguiram voltar já? Apocalipse 16 e 7. E ouvi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O que aconteceu aqui, amados? Aconteceu que, bom, primeiro houve grande doença, né? Se alastrou sobre a humanidade. Depois morreram os animais do mar, ou seja, a alimentação provinda do mar, eles já não têm mais acesso. Agora, as fontes das águas se tornou em sangue, ou seja, eles não têm mais água para tomar, para beber, tá certo? Se eles quiserem beber é sangue, porque o que jorrava água potável agora jorra sangue. Então, se eles quiserem beber, porque eles são merecedores disso. Esse sangue simboliza não só o sangue de Jesus, mas o sangue de todos aqueles que vieram falando em nome de Jesus e foram mortos, torturados, perseguidos. Os profetas, os ensinadores, né, que diz, os sábios, os escribas e os profetas. Todos que foram mortos
Então, eles, já que derramaram o sangue, então resta Deus dar para eles o sangue se eles quiserem beber alguma coisa, porque a água já não tem mais. Verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Lembrando, amados, que a nossa terra, ela tem, de tempos em tempos aí, sendo mais aquecida, né? E aí a gente sabe que isso deriva da camada de ozônio, né? Que é resultado da poluição, daquilo que é produção nossa, de não cuidar do habitat, de não cuidar da natureza, tá certo? Então, assim, a gente sabe que tá tudo bagunçado, né? O inverno a gente sabia que era inverno e fazia frio no inverno. O calor a gente sabia que fazia calor e tal e tal. E isso vem no âmbito mundial. As grandes queimadas e tudo mais, em tantos lugares, as geleiras se derretendo, né? Aquela coisa toda, enchentes e tudo mais. E a gente sabe que tem aumentado o calor, as temperaturas, tá certo? Na nossa geração. E aqui a Bíblia diz que esses homens, eles serão abrasados com grandes calores, ou seja, sofrerão muito, porque o sol vai aquecer de tal maneira a terra, né, que não tem água para beber. A gente tem que lembrar disso, certo? Não tem água para beber. Então você imagina aqui uns 50 graus, uns 60 graus, uns 70 graus, né, no âmbito mundial, e essas pessoas... Imagina como será esse ambiente aqui. Demônio aí à solta, escassez de comida, doenças para todo lado, a terra superaquecida, não tem água para se refrescar e nem para beber, só para a gente entender como que será esse ambiente aqui no final dos tempos. Verso de número 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Não adianta, amados. Não adianta. Esse povo aqui está impenitente e não se arrepende. Por mais a semelhança de Faraó lá, né? Por mais que Deus envie sinais, punições, esse povo não se arrepende. Alguns dizem que o sofrimento leva as pessoas a Deus. A gente percebe que aqui não. Quando a pessoa tem um coração de fato obstinado, né? Esse coração que não se dobra, porque a graça de Deus tem dois efeitos. A graça de Deus é como o sol, né? A graça de Deus vindo sobre uma pessoa tem dois efeitos, assim como o sol. O sol, quando ele bate na cera, derrete a cera. Mas quando o sol bate na argila, endurece a argila. A graça de Deus tem o mesmo efeito sobre a vida das pessoas. Quando a graça de Deus vem sobre a vida da pessoa, ou essa pessoa se fecha para Deus, né? E ela de fato teimosamente vive aquela vida ímpia, ou ela então se quebranta diante de Deus e recebe o evangelho de Jesus Cristo. Então a gente percebe esses dois efeitos. É como a terra também, que recebe a semente. A semente é a mesma, a gente precisa lembrar. O semeador, ele entende do negócio, é o próprio Jesus. Mas a questão que define aí o resultado é a terra, né? Terra cheia de espinhos, pedregais, terra à beira do caminho, e tem uma que dá fruto. Mas nessas quatro aqui, três, elas são complicadas. Só para a gente entender que não é o evangelho, não é a ineficácia de Cristo, não é a falta da pregação, não é a falta de Deus, e sim o homem, né? Que ele recebe ou não recebe adequadamente aí a proposta de Deus para a sua salvação. Verso 12, amados. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. É interessante que o rio Eufrates é quase que uma defesa natural para que alguns povos não invadam Israel. Mas nesse tempo essa água vai se secar e aí Israel nem vai ter. Lembrando que haverá uma grande perseguição, né, contra Israel. Tá? No meio de tudo isso aqui, o povo ainda vai querer perseguir e matar todo judeu. O ódio é muito grande, né, contra esse povo aqui. E aí então se seca, os reis do Oriente vêm, alguns entendem que viram da China, e esqueci agora os países aí, Rússia, China, enfim, que é do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, ó a tríade satânica aqui, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. As rãs são uns negócios esquisitos. Você já viu a rã quando ela é pega assim, colocada tipo em pezinho? Parece até o corpo de um ser humano, né? De um homem.
né? Ainda mais aqueles barrigudinhos, né? Então, as pernas finas. Os membros, eu estou falando, né? Comprido, né? O tronco. Então, e é um animal esquisito porque ele é anfíbio, né? Ele vive na lama, no lodo, na escuridão, mas ele também vive, né, na claridade. Então a gente percebe aqui como é tomado a figura desse serzinho aí para representar demônios. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Todo-Poderoso. Então olha só, ação satânica movendo os homens, os poderosos, para os reis do mundo, os governantes, para que eles juntem os seus exércitos para combater contra Israel, que está encaminhando a história aqui, a gente vai ver mais para frente. Verso 15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, sua condição, né? Diante de Deus, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Esse lugar, o Vale de Megido, o Armagedon, na antiguidade sempre foi o campo de batalha de muitas e muitas ocasiões na antiguidade, amados, tá? É um vale mesmo, Vale de Josafá, Vale de Megido, Armagedon, né? São esses nomes que a Bíblia dá. É um lugar muito extenso e plano, onde se travavam as grandes batalhas na antiguidade, tá? É chamada a Guerra do Armagedon, né? Verso 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz no templo do céu e do trono, dizendo, está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto. No livro de Apocalipse há 5 terremotos, mas nesse aqui, esse é o maior que tem, olha só. Houve um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3. A grande cidade aqui refere-se a Jerusalém, amados. Tá? A grande cidade. E as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Lembrando que os exércitos e os povos migrarão para Jerusalém para perseguir os judeus. Há um grande terremoto, a cidade se fende em 3 partes. Alguns dizem que ficará somente os 3 montes principais, o Monte as Oliveiras, o Monte Calvário e o Monte o Moriá, né? Até simbolizam, alguns acham, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá certo? O Filho, ele é sacrificado no Monte Calvário, o Monte das Oliveiras representa o Espírito Santo e o Monte Moriá, onde o Pai, né, o Abraão, ele oferece o Filho representando o próprio Deus aí. Alguns acreditam que pode ter esse simbolismo aí, nem estou afirmando, mas também não estou desafirmando. Vamos lá, mano. Tem hora que eu fico meio assim, porque fala, ô André, você estava errado. Não, mas não afirmei. Então, vamos lá. Verso de número 20. E toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Olha só. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, amados. Isso aqui são mais de 20 quilos. Vocês já viram chuva de granizo, né? A granizo é isso aqui, né? Você imagina pedras de 20, 25 quilos. Alguns acreditam que o peso aqui de 1 talento pode chegar até 25 quilos. Imagine chovendo pedra de 25 quilos. Tá certo? Ó, a ideia aqui é que esse terremoto, ele abalou as nações todas. Então, ao que sobraram estão ali em Jerusalém. E Deus trazendo o juízo sobre essas pessoas, chovendo saraiva mesmo, pedras de quase 25 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Veja como está se encurralando, se afunilando aqui a história humana, o juízo de Deus. Tá certo, amados? Na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos falar, então, da continuidade, né, de outra perspectiva do juízo de Deus, aquela da Babilônia, ou seja, esse sistema religioso. Perceba que parece que aqui já acabou tudo, né? Oh, acabou tudo, então Deus trouxe o juízo, matou os homens e tudo mais. Mas calma. Agora o capítulo 17 e 18 vai falar sobre um sistema que impera nesses últimos tempos, que é um sistema religioso, satânico, né? Mas que é um sistema religioso, amados. Então a gente precisa lembrar disso. E a gente vai falar então nessa próxima aula, pelo menos, se Deus quiser, capítulo 17, 18, talvez o 19, e a gente já encaminha aí para o fim do estudo. Tudo bem, amados? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.